Bem-vindos a mais um programa Minha Família é Assim. Que bom ter vocês com a gente aqui hoje. Boa noite, família. Olha, e hoje nós vamos trabalhar um tema assim muito importante para você, que é a depressão na família, né, Luísa? Isso, João Carlos. E quantas pessoas vivenciam a depressão? Acham às vezes que é uma tristeza comum e isso pode trazer vários conflitos dentro da família. Então, eu vejo que é um tema super importante e muito dentro da realidade do que a família vive. Atual. Atual. Vamos sentar para a gente conversar? Sim, querida. Vamos sentar. Olha, vamos começar primeiro assistindo ao VT, um vídeo que o Rafael nos fala um pouco sobre depressão e depois a gente continua a nossa conversa. Vamos fazer assim? Vamos ver o vídeo. Boa noite, vamos falar hoje sobre depressão. Depressão é um transtorno de humor que acomete boa parte da população mundial. Ele é um transtorno que acomete preferencialmente mais mulheres do que homens, podendo ser evidenciado em qualquer faixa etária. Como principal sintoma é aquele paciente que passa a apresentar um quadro com humor mais deprimido, um paciente triste, que perde a vontade de fazer as coisas do seu dia a dia, que são os dois principais sintomas. Em conjunto, esse paciente pode apresentar sonolência excessiva ou até mesmo perda do sono, perda do apetite ou aumento do apetite, irritabilidade, muitas vezes agressividade, culpabilidade em relação a algum motivo que, de certo ponto, desencadeou e levou a esse quadro depressivo. E também, esses pacientes, dependendo da gravidade, de como for o transtorno no caso, o quadro clínico deles, podem apresentar sintomas de insatisfação com a vida, que motive muitos deles a tentativas e pensamentos suicidas. O transtorno de depressão é classificado em leve, moderado e grave. Esse leve é um paciente que tem apenas um sintoma maior, com 1 a 2 sintomas menores. E moderado, mais de 3 a 5 sintomas, e o grave de 5 sintomas acima. O tratamento do paciente com depressão leve, ele pode ser feito através de psicoterapia, e avaliando periodicamente a necessidade ou não da adição da medicação. O tratamento da depressão moderada e a grave, elas exigem muitas vezes, sempre, a medicação e muitas vezes a avaliação até mesmo de internação do paciente. Esse paciente, ele precisa ter um acompanhamento com o médico especialista e com a psicologia em conjunto. Olha só, João Carlos, primeiro, o Rafael trouxe essa contribuição que é importante. Primeiro, a gente fazer um diagnóstico do que é a depressão. Vamos fazer uma diferenciação. Existe a tristeza, existe o luto e existe a questão da depressão mesmo em si. O luto seria, diante de uma perda muito importante, de alguém muito importante, você vivencia várias situações, a saudade, a perda daquela pessoa, o humor fica deprimido, mas não é, na verdade, ainda considerado uma depressão. Uma tristeza bem profunda, né? Normalmente, as pessoas que já têm tendência à depressão, o luto pode levar e desencadear uma depressão. Se isso persiste, então, ela está depressiva, ela vive a depressão de fato. Quanto à tristeza, é um estado emocional. A pessoa, ela vive alegria, vive tristeza, vive raiva. Nós vivemos todos os sentimentos, Faz parte da humanidade os sentimentos. Todos nós vivemos. Então, diante de algumas situações na vida que não foram agradáveis, que não foram positivas, a gente fica triste. Sim. A gente chora. Isso é humano, né? É humano. Então, é preciso primeiro entender que nem toda tristeza é depressão. Que a pessoa entrou num luto por uma perda de alguém que morreu, uma pessoa que morreu e você perdeu, ela está triste, não quer dizer que ela está deprimida. Sim, certo? Então, a depressão, ela acontece mediante aqueles sintomas que o Rafael acabou de colocar. O doutor Rafael colocou pra gente. Então, a condição para ser um transtorno, para ser qualquer tipo de situação ou tristeza ou ansiedade, para que seja considerado um transtorno, tem que ter um impacto na sua vida. Então, você que está muito triste,
que deixa de fazer as suas atividades diárias, você deixa de ter prazer em algumas coisas, não consegue mais trabalhar, isso significa que você está entrando de verdade dentro de um processo depressivo, porque você está deixando de realizar aquilo que você tem hábito de fazer. Então, está tendo um impacto direto com a sua vida. Para ser considerado um transtorno, tem que ter um impacto direto na sua vida. Isso tem que impactar de certa forma e tirar você daquilo que você faz normalmente. Bom, então, se a gente sabe que o humor deprimido, a depressão, a perda de prazer e todos esses sintomas que o Rafael colocou para nós aqui no programa, no início do programa, ele está dentro de um quadro depressivo e ele perdeu toda essa condição de trabalhar, condição de viver, ele está dentro de um transtorno. E o transtorno é o transtorno depressivo. Agora, a questão, João Carlos, e que a gente vai começar a conversar aqui agora, é como que isso é vivido na família. Dentro da família, dentro da família. Olha, então vocês estão vendo aí agora, vocês vão ver uma imagem, e essa imagem é justamente da família, né? Tem o casamento, você vê aí a presença do casamento, e nessa imagem embaixo, numa setinha vermelha, que indica o relacionamento diário do casal. Então, o problema da depressão no casamento é isso, porque você está continuamente vivendo com uma pessoa que está com o humor deprimido. Então, nós temos o casamento com toda a dinâmica que ele tem e nós temos, nessa convivência diária, as dificuldades que virão por causa desse estado que a pessoa está. Então, viver com uma pessoa depressiva 24 horas, isso vai impactar. Vai mudar a relação ali na família, né? Não somente a relação pessoal, mas vai mudar toda a dinâmica também da família. Muda, isso com certeza vai mudar. Né? É como que você estivesse num caminho, de repente, você tivesse que mais que virar esse caminho. Você, mas a gente está caminhando por aqui, mudou. E muda toda a estrutura. Isso impacta, é uma ação que vai impactar no relacionamento familiar, com certeza. João Carlos, olha, tem algumas realidades. Quando a gente casa, a gente não espera que a gente vá casar com uma pessoa que tem um transtorno. E às vezes a pessoa nem tenha, né, no momento. Às vezes ela não tem no momento, normalmente ela não tem no momento, a depressão, isso pode ser desencadeado dentro do casamento. Depois, no casamento. Tem pessoas que já se casam com pessoas depressivas, né, e não sabiam que era um transtorno. Assim. E quando vai para dentro de casa, o que acontece com essa casa que tem uma pessoa depressiva? É uma pessoa que não tem prazer, que normalmente não encontra prazer em quase nada. E uma outra coisa que a depressão tem é a questão do físico que é acometido. Ela perde energia vital, ela não tem vontade de fazer as coisas e o corpo não responde. Ela pode sentir dores pelo corpo. E a pessoa que talvez ali, né, que está ali com essa pessoa deprimida, ela não entende o sofrimento da pessoa que está em depressão. Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção também. A pessoa que está deprimida, ela também sofre, porque ela está doente. E, às vezes, ela quer fazer as coisas, mas o corpo dela não consegue responder. Aí ela sofre por isso. Meu amor, você falou duas coisas, né? Nós estamos falando de duas coisas aqui. Primeiro, de quem convive com o depressivo, que é um sofrimento, principalmente se ele não compreender. E segundo, o sofrimento daquele que está vivendo, porque ele não deseja viver aquilo. Ele não quer. O nome diz transtorno. O transtorno é que está para além da gente. Olha, veja essa imagem que aparece agora na sua tela. É de um cérebro, são dois cérebros. O primeiro cérebro é aquele cérebro depressivo. E o segundo cérebro que aparece para você é um cérebro não depressivo. Então, o primeiro, em azul, que aparece mais azul com alguns pontos, né, que estão aí em amarelo, mais claro, esse cérebro é um cérebro depressivo. Por que ele está em azul? Isso aí, primeiro, João Carlos, para você entender, é uma foto de uma ressonância magnética, né? Na verdade, é o PET scan que a gente chama. É um tipo de exame que é feito para pesquisa, onde a gente vê o funcionamento do cérebro em vivo.
pessoa está lá na máquina e a gente vê o funcionamento do cérebro dela lá. Note que esse cérebro que aparece aí, ó, ele é todo em azul, ou seja, não tem muita funcionalidade. O cérebro não está funcionando muito. Não tá. Não tem muita atividade cerebral. Os neurônios não estão funcionando muito. Já no outro, que aparece aí, é um cérebro normal. Note que ele não está muito azul. Está do ladinho aí, né? Isso, desse lado. Ele tá o quê? Ele tá com menos azul, ele está mais ativo. Ele está funcionando, então, em atividade, né? Na verdade, o que acontece? Não é uma mentira o que a pessoa está vivendo. Quando é colocado dentro de um exame, desse tipo de exame, por exemplo, nota-se, dentro da neurociência a gente trabalha isso, que o cérebro, ele funciona menos quando a pessoa é depressiva. Então, não é uma invenção, ela não está fazendo tipo, ela não está mentindo. É verdade. Ela está sofrendo mesmo. E ela sofre. E eu fico impressionada. Eu digo para você. Ela sofre pela doença em si. Sim. E ela sofre existencialmente. E ela pode sofrer pela incompreensão das pessoas que estão em sua volta. Sim. João Carlos, como eles se sentem incompreendidos? Porque, olha, sabe que tem pacientes nossos no consultório que falam assim, olha, eu prefiro ter um câncer, eu prefiro ter um machucado na minha perna, para todo mundo ver que eu tô com esse machucado aqui, mas aqui dentro só eu tô vendo. E sentindo. E sentindo. Só eu tô percebendo, eu tô sofrendo, tá aqui dentro. Então, é muito difícil vivenciar a depressão. E em família, que todo dia não tem como você fugir do relacionamento, que você tem que acordar, né, que você tem que levantar. E às vezes a pessoa, João Carlos, eu atendo pessoas e você também, que não conseguem ir para a cozinha fazer comida. E os filhos? Até que quer. Não conseguem fazer nada. Então, olha, hoje nós estamos falando disso, da depressão no casamento. Como é complicada essa vivência, tanto para quem vive, quanto para quem está junto com ela, o esposo, os filhos estão com Luísa, ela. Ou com ele. Qual que é a orientação que nós deveríamos dar para essa família, entendeu? Primeiro nós temos que entender o seguinte, olha, no dia que eu casei, não sei se você lembra, o padre falou assim pra gente, olha, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Você aceita estar com ela, estar com ele, né? Pro resto da sua vida? Então, você aceita. Então, nesse momento, eu tenho que resgatar essa fala. Né? Essa pessoa que estou do lado dela está doente. Então, o problema não é só dela, tá vendo? É aí que você tem que começar a tomar consciência. O problema não é só da pessoa que está doente. O problema também é meu, porque eu estou casado com essa pessoa. Ela está doente, mas eu estou com ela. Então, isso aí agora faz parte também da minha existência também, familiar. Então, eu preciso de ajudá-la. Então, eu preciso de procurar a ajuda necessária ou eu vou ter que mudar a minha postura diante desse transtorno que está na minha frente e que está com essa pessoa que está do meu lado. Então, eu preciso de mudar a postura. E o interessante, não é somente eu, né? É você também que está com a própria doença. Não adianta você ficar na doença e não procurar ajuda. É interessante você que está doente também buscar ajuda. Para você colaborar também para a dinâmica. Então, é 2 movimentos dentro da família. A pessoa que está do lado e a pessoa que está sofrendo. A pessoa que está do lado, ela precisa de entender, que ela precisa de ajudar de uma certa forma. Quando tiver filho no meio, né? O pai, a mãe, né? Quem não estiver sofrendo, tem que colaborar. Tem que juntar os filhos, né? Conversar com os filhos, dialogar com os filhos. Como que nós podemos ajudar o papai, como que nós podemos ajudar a mamãe. Né? E como que eu posso colaborar também, para que ela possa também dar passos em direção da sua própria cura. E a pessoa que está sofrendo, ela precisa também de procurar ajuda. Eu vejo que você entrou justamente no cerne do nosso programa, porque o que o nosso programa tem de intenção é restaurar a esperança. Eu vejo que o programa Minha Família é para trazer esperança para as famílias. E há a possibilidade da família sobreviver a mais esse sofrimento, né? A mais essa situação que entra na nossa casa. E nós chamamos de uma crise acidental, né, Luiz? Uma crise acidental. Né? Você não esperava, você não procurou, você não cavou, você falou, vem cá sofrimento, vem cá depressão. Não foi isso que aconteceu. Né? Então, mas acontece, né? Eu vejo então, João Carlos, que é isso que você está dizendo. Vamos começar pela pessoa que está sofrendo a depressão. Ela precisa encontrar motivos para viver. E vamos dar dicas, então, para que ela possa sair desse processo. Primeiro, ela precisa encontrar situações para ela viver.
Ela precisa encontrar. E até dentro da sua casa você vai encontrar. Olha, e não é na cabeça, é aí fora, lá fora. Olhando para a vida, por Olhando para a exemplo, vida, para o casamento. para os filhos. Os filhos. Para os meus filhos, né? Para os meus filhos, a própria vivência ali de olhar para o meu filho, isso pode fazer com que eu busque, lute, vá mesmo diante da minha dificuldade, né? A gente podia falar para Deus, olhar para Deus. Eu vejo que essa é a mais importante, porque Deus, ele pode mudar toda a condição. Trazer esperança é só Deus que pode de verdade, porque Ele é a esperança maior que nós temos. Porque se a gente olhar, às vezes você está depressivo porque você não está olhando, não está conseguindo ver mais nada à sua volta que vá te levantar. Para quê? Eu não estou vendo mais nada. Nem tem filho, nem meu casamento está destruído. Eu não tenho. Mas Deus é a sua esperança maior. É Ele que pode restaurar. E o interessante é olhar para fora, porque se eu começar a olhar para dentro, eu corro risco de ficar ruminando os meus pensamentos, ruminando com os meus sentimentos. Aí cada vez mais que eu vou entrando para dentro de mim, eu não vou encontrar nada, eu vou encontrar a doença. Né? Eu vou me deparar com a própria doença. Aí eu posso me deprimir mais ainda. Então é olhar para fora. Tem pessoas que relatam no consultório que eles estão com saudades da alegria. Não tem alegria, estão com saudades da alegria. Então a gente tem que usar alguns artifícios muito práticos que eu vou dar assim de consultório, de exemplos práticos. Exemplo número 1, tente mudar os seus pensamentos. Os pensamentos negativos, esse pensamento que não te ajudam, sabe? Esse pensamento que te coloca para baixo, esse não é um bom pensamento. Então tente mudá-los. Olhando para a realidade, tentando encontrar na realidade algo que faça esse pensamento mudar. Sim. E se na realidade não tem, busque no próprio Deus, porque Deus. Ele é a nossa maior esperança. Ele pode mudar o seu pensamento. Então, mudar esse pensamento, transformar esse pensamento, né, em algo que vai te ajudar. Outra dica, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Então, a casa é muito fechada, você só dentro de casa, a janela fechada, as cortinas, não é um bom lugar para você ficar. Você não pode ficar sozinho, apesar de que, João Carlos, o depressivo, muitas vezes, ele não quer ficar com pessoas. Sim. Então, é uma luta que ele vai ter que ter para sair fora desse processo. Então, ele tem que buscar sair de dentro dessa casa, encontrar com pessoas, não ficar só dentro do quarto. Eu vejo que a dica maior... de transcender o tempo inteiro. Que é uma questão física também, que vai jogar ele para baixo. Né? E assim, buscar ajuda médica. Acho que é o principal. Porque o remédio também vai levantar ele, o remédio vai sustentar ele nesse momento mais difícil que ele está vivendo. E vai também lançar ele também, tirar ele desse lugar, né? Deprimente que ele está vivendo. Eu queria dizer que o transtorno do humor, na verdade, a depressão, ela está dentro dos transtornos de humor. Se a gente pegar o DSM-5, que é o manual diagnóstico, ele fala que dentro dos transtornos de humor existem outros, tá? A depressão maior, que é essa que nós estamos falando mais dos sintomas dela, que são sintomas mais fortes, né? O Rafael falou ali, o doutor Rafael, que é o leve, moderado e o grave, certo? Isso. Então, o transtorno maior, que é esse clássico que a gente vê, onde a pessoa tem um humor deprimido e tudo, é esse que nós estamos falando. Mas também tem outras pessoas que vivem outros tipos. Por exemplo, o transtorno do humor persistente, que é aquela pessoa que não tem esses sintomas todos, que ficam em casa não conseguindo fazer nada, mas ela tem um humor deprimido a maioria do tempo da vida. Ela passa anos, 3 anos, 4 anos, parecendo leve, uma depressão leve, sabe? Mas, na verdade, é uma depressão, mas ela é chamada de transtorno persistente, transtorno depressivo persistente. Antigamente, a gente chamava isso de distimia. Sim. Tá? Então, é um tipo de depressão. E nós temos outros também, tá? Por exemplo, a depressão infantil, né, que é bem interessante ver isso, os pais entenderem isso. Hoje está comum. O que acontece com essa depressão infantil? Normalmente, a criança, ela não apresenta esse humor, às vezes, deprimido. Ela não fica tristinha num cantinho, ela fica agressiva. E conviver com isso, o casal conviver com essa criança, ele precisa entender que acontece isso, sim, sabe? Ela fica irritada, ela bate nos amiguinhos da escola, ela fica irritada. E isso pode impactar também o casal. Não só a depressão um com o outro, mas a depressão de um filho. De um filho.
E eles precisam saber lidar. Precisa também uma ajuda necessária, né? Isso. Para que possa lidar com esse problema que aparece, né? Que está aí. Sim. Agora, João Carlos, nós falamos então dessa questão da pessoa, o que ela precisa fazer. Procurar um médico, um profissional, procurar um psicólogo, fazer uma terapia, né? Mudar os pensamentos, buscar a presença de Deus. Se for preciso, deve tomar medicação também. Sim. Porque eu não entendo, né? Por que a gente toma medicação para o estômago, para a barriga, né? Para a perna, para a dor de cabeça? E para o cérebro que está com essa dificuldade, a gente não pode tomar medicação. Olha, a gente resiste, na verdade. Nós não vamos assim e falar que a gente é totalmente a favor em todos os casos, mas é precisa medicação em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Tá? Agora, nós vamos partir para um outro ponto importante. Para aquele que convive com a pessoa que está depressiva. Então, ou o marido, né, ou a esposa que está convivendo com aquele cônjuge lá que está depressivo. Filhos, né? O que fazer? Então, primeiro ponto é ajudá-la, né? É um momento em que você vai viver um processo até você tá falando primeiro de ponto, maturidade. Você está falando do primeiro ponto, Luiz, mas eu acho que o primeiro passo, aí, antes do primeiro ponto, é aceitar, né? Eu estou com a pessoa deprimida. Verdade. É aceitar. Porque muitas vezes eu não aceitar, eu vou começar a resistir. Vou falar que ela está fazendo tipo, fazendo teatro, não é isso. Eu tenho que aceitar. Então, se eu aceito, aí isso já abre, né, a minha mente, abre o espaço dentro de casa, abre as janelas para que eu possa buscar ajuda. João Carlos, né? Como você disse, importante isso, sabe? É muito importante. Eu tenho um casal de pacientes atendendo os dois, que ela está depressiva há mais ou menos uns 4, 5 anos. E não entendiam que, na verdade, essa convivência estava difícil, ele não entendia, os dois estavam quase se separando e me procurou e nos procurou, na verdade, e fomos fazer o diagnóstico e essa paciente, ela estava depressiva. Ela não conseguia acordar, não conseguia fazer o almoço, não conseguia lavar vasilha, não conseguia trabalhar e ela ficava irritada, porque causa irritação também, dores, né, no corpo inteiro. E aí a gente fez a primeira coisa, o quê? Instruir esse esposo para que ele entendesse que aquilo ali era um transtorno. Sim. E que a partir de agora era um momento de crescimento para ele. Ele passou de vez em quando ela não acorda, a fazer o almoço quando era preciso, a lavar as vasilhas, né, e o crescimento pessoal. E às vezes também ajudá-la a sair daquele lugar. Ah, não, vem para a cozinha comigo, vem me ajudar. Que a pessoa que está deprimida, ela não vai falar assim, vou tomar esse remédio em tal hora. Alguém vai ter que pedir. Toma esse remédio, ajuda. Levar o remedinho. Vamos sair comigo um pouquinho para tomar um sorvete. Tá vendo? Né? Então, é uma atitude que quem começa a aceitar, ele sai dele e vai de encontrar o outro. E isso é amor. Então, a pessoa vai se sentir amada, né? E que muitas vezes, né, essa atitude do esposo, né, isso vai salvar ela. É isso que eu queria dizer. Aí, João Carlos, sabe o que aconteceu com esse caso? Esse esposo, a partir do momento que ele fez isso, ela se sentiu amada. E era uma das questões que ela trazia da história de vida dela, pessoal, né? Que fez a depressão surgir após o casamento. Não era o casamento em si, mas ela trazia uma questão toda do passado. E aí, com a presença, com essa coisa linda, né? Com a presença amorosa desse esposo. Com esse cuidado, né? Ela está saindo desse processo, está começando a sair e começando a viver. Olha que coisa linda. O casamento é isso, é um pelo outro. O casamento pode potencializar para que essa depressão piore, ou o casamento vai ajudar essa depressão sair. Mais uma dica rapidinho, né, para essa pessoa é essa, né? Buscar Deus. Porque a esposa, quando está depressiva, ela pode não ter essa atitude de buscar Deus. O marido pode levar. Há uma frieza A esposa pode interna, levar o marido, né? E a pessoa que está sofrendo, ela tem que entender que talvez ela não está animada para chegar lá, mas alguém está segurando a cruz dela junto com ela, né? Igreja, não quer rezar, mas o esposo ele pode nesse momento, ou a esposa, sustentar esse momento. Então, lugar difícil de viver a depressão, porque você está todo dia com a pessoa, mas lugar também que pode fazer o outro levantar. Porque você tem alguém para te ajudar, não é isso? E quem sabe no final, né, um dos dois, né, pode falar assim, na bendita hora que essa depressão chegou aqui em casa, né?
Foi assim que eu descobri que eu tenho um marido, foi assim que eu descobri que eu tenho uma esposa, foi assim que eu descobri que tenho filhos, né? Foi assim que eu descobri que eu tenho família, né? Quem sabe um dia você pode fazer isso, né? Sim, sim. Logo depois que você vencer essa depressão, faz essa oração. Bendita hora que chegou essa doença aqui em casa. Que eu fui ver o amor, né? Que eu sou amada, que eu experimentei o amor, né? Quem sabe? É verdade. Olha, João Carlos, eu quero convidar vocês todos de casa para participar junto com a gente. É um momento, né, que vocês têm de interagir com a gente, mandando aí para nós os temas, né? Primeiro no nosso e-mail, minhafamilia@cançãonova.com. Então você participe junto com a gente. É um prazer receber um comunicado, um e-mail, uma pergunta, um tema de vocês. Uma partilha, né, Luísa? Aqui, meu amor. Então, acho que nada melhor do que terminar com uma bênção, com muita alegria, né? Restaurando, pedindo a Deus para restaurar a alegria desse povo. E você que está em casa, talvez você está vivendo realmente, né? Talvez sua esposa está deprimida, talvez você esteja deprimido, talvez um filho de você, da família, esteja deprimido, né? Não perca a esperança. Não perca. E não tenha medo, né? Não é somente perder. Não tenha medo, não. Porque Deus já venceu o mundo, tá? Você tem Deus aí. E é esse Deus aí que eu estou pedindo, estou evocando para você, para dentro da sua família. Né? Para que Ele entre, para que te cure, te liberte. E se for da vontade de Deus, para que vocês possam realmente experimentar esse amor infinito e misericordioso de Deus, que Ele possa até fazer um milagre aí na sua casa agora. E que essa bênção, né, que de Deus possa invadir seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou cantar, como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é linda.